Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula prática de demonstração dos pontos da auriculoterapia. Conforme eu prometi para vocês, hoje eu vou mostrar como que nós localizamos os pontos de acordo com cada região, tá? E quem tiver a possibilidade de ter alguém próximo aí para ir marcando, à medida que eu for marcando aqui, vocês vão marcando também aí em uma orelha, para que possa ficar fácil localizar e que vocês consigam de uma vez por todas entender ali pelo menos mais ou menos onde está o rumo do ponto, né? Para depois não precisar ficar consultando com tanta frequência os atlas. Então nós vamos começar aqui, ó, pelos pontos localizados na fossa triangular. Ó, aqui nós temos a fossa triangular, certo? Ó, fossa triangular. Grossa. E qual o primeiro ponto que nós sempre vamos localizar nos nossos protocolos? É o ponto Shenmen. Então nós vamos começar a marcação aqui com o ponto Shenmen, que fica localizado na fossa triangular. Então lembrem-se que eu falei para vocês que tem o ângulo aqui da fossa triangular. O ponto Shenmen, ele está um pouquinho acima desse ângulo, ó. Bem aqui, nós temos o ponto Shenmen, certo? Bem tranquilo de localizar esse ponto. À frente dele, aqui bem no ângulo da fossa triangular, nós temos o ponto da pelve. O ponto da pelve fica bem aqui no ângulo e ele vai servir como referência para nós localizarmos os pontos de útero e de espineia. O ponto do útero, lembrem-se, ele está lá dentro da fossa triangular, ó. Ó, ele estará lá dentro da fossa triangular. Conseguem ver? No fundo dela. E entre o ponto da pelve e o ponto do útero, praticamente no centro da fossa triangular, nós temos o ponto da dispneia. Nós temos o ponto da dispneia, ok? E acima aqui, ó, do ponto do útero, nessa linha do Shenmen, lá na frente, nós temos o ponto hipotensor, certo? Olha lá. Então, ali nós temos o ponto hipotensor. Agora nós teremos os pontos localizados na concha cava, que é essa cavada mais profunda, certo? O ponto que nós teremos aqui como base para a localização dos pontos é o pulmão. Nós vamos pegar o ponto mais alto do trago com o ponto mais alto do antitrago, ó. A gente como se traça uma reta imaginária aqui, ou junta esses dois pontos, faz esse movimento, ó. Fez esse movimento, você vai colocar a agulha lá no fundo, reto. Ó, dá pra ver, né? Dentro da concha cava. Então, aqui nós temos o ponto do pulmão, certo? E acima do ponto do pulmão, nós teremos o ponto do coração. Então, o ponto do pulmão primeiro e acima o ponto do coração, certo? Aqui dentro nós temos o ponto da boca, quase lá, bem próximo ao canal auditivo. Então, nós teremos o ponto da boca. Depois do ponto da boca, nós teremos o ponto do esôfago, certo? Então, tem boca, esôfago e o ponto da cárdia. Boca, esôfago, cárdia, coração, pulmão, ok? Agora nós iremos para os pontos de triplo aquecedor, traqueia e brônquio. Então, ainda aqui na concha,
Ainda aqui na concha, ó, nós teremos como referência o trago, certo? Então, nessa primeira depressão aqui do trago, nós teremos o ponto do triplo aquecedor. À frente do ponto mais alto do trago, seguindo o alinhamento do triplo aquecedor, nós teremos o ponto de brônquios, certo? E na próxima depressão aqui, após o ponto mais alto do trago, nós teremos o ponto de traqueia, certo? Então, ó, segue o alinhamento do trago. Na parte de baixo, triplo aquecedor. Na parte da frente aqui do ponto mais alto, traqueia. E na parte de cima, brônquios. Ai, confundi. Na parte da frente aqui, ó, nessa parte mais alta, são os pontos dos brônquios. E na parte de cima, traqueia, ok? Então, aqui nós encerramos os pontos localizados na concha cava. Pulmão, coração, boca, esôfago, cárdia, triplo aquecedor, brônquios e traqueia. Agora, vindo aqui para a concha Simba, nós iremos pelo alinhamento desses outros pontos aqui da concha cava, onde nós encerramos com o esôfago. Depois do esôfago, aqui ó, no final, depois aqui nós teremos o ponto do estômago. O ponto do estômago, ele vai servir para localizarmos os outros pontos, os pontos de fígado e baço, e vai servir como referência para localizarmos praticamente todos os pontos aqui da concha Simba, tá? Então, nós teremos aqui o ponto do esôfago. Após o ponto do esôfago, nós teremos duodeno. Depois do duodeno, intestino delgado. Depois do ponto do intestino delgado, teremos intestino grosso. Agora, pegando como referência aqui o ponto do estômago, nós teremos no alinhamento dele aqui na diagonal o ponto do baço. No alinhamento do ponto do estômago, só que acima, nós teremos o ponto do fígado. Observem que forma um triângulo aqui, ó, estômago, baço e fígado, certo? Ó, e observem também que o ponto não é aqui, ó, na antihélice, o ponto é dentro da concha. Então, temos estômago, baço e fígado. Seguindo no alinhamento do fígado aqui para cima, nós teremos os pontos de rim, bexiga, ó. Então, fígado, vesícula, na frente do ponto do fígado, nós teremos o ponto da vesícula biliar. À frente do ponto da vesícula biliar, nós teremos o ponto de rim na concha. Teremos o ponto de rim. Ao lado do ponto do rim, nós teremos o ponto da bexiga. Então, teremos aqui bexiga. E ao lado do ponto da bexiga, lá no final aqui da concha Simba, nós teremos o ponto da próstata. O ponto da próstata, olha lá, ele tá lá dentro. Ele está lá dentro, na curvatura aqui, ó, da concha Simba, certo? Então, nós teremos agora, para fechar aqui nós temos, ó, fígado, vesícula, rim. Entre o ponto de rim e intestino delgado,
nós teremos o ponto de analgesia. Eu vou marcar ele bem pequenininho aqui, ó. Nem vai dar pra ver direito, mas vocês sabem, tem lá no material de apoio também, para não confundir aqui com esses outros pontos. Então, entre o ponto do rim e o ponto do intestino delgado, nós teremos no centro da concha o ponto de analgesia, certo? Então, aqui nós temos todos os órgãos que compõem a parte torácica e abdominal. Agora, nós iremos para os pontos localizados aqui no trago, certo? Aqui nós teremos como referência esse altinho aqui do trago. Se nós traçarmos uma reta daqui até aqui, ó, eu vou cair no ponto da fome. Então, o primeiro ponto aqui que vai nos servir como guia é o ponto da fome. Então, aqui é fome. Acima do ponto da fome, nós temos o ponto da sede. E abaixo do ponto da fome, nós temos o ponto do vício, certo? Eles fazem essa curvatura aqui. Não observe. Então, ó, fome, sede e vício. Certo? Olha que bonitinho que fica. Aí, à frente do ponto do vício, nós teremos o ponto chamado Valium. Agora, no alinhamento do Valium, nós teremos nicotina, nicotina e pineal. O ponto da glândula pineal, ele fica alinhado aqui ao endócrino, tá? Então, aqui nós temos pineal, nicotina e Valium, ok? Seguindo aqui, nós temos nessa curvatura o ponto endócrino. Esse ponto, nós ponturamos ele dessa forma, ó, desse direcionamento, tá bom? Então, aqui nós temos o ponto endócrino, ou zona endócrina, é na curvatura mesmo. Completando aqui, no ponto mais alto do trago, nós teremos o ponto adrenal, certo? Esse ponto nós vamos ponturar nessa angulação, ó, a ponta da agulha, a ponta aqui do canetão, desse jeito, ok? E dentro do trago, ó, dentro do trago, nós teremos o ponto nariz. Nós teremos o ponto. E aqui dentro do trago, e aqui, ó, dentro do trago, ó, nós teremos o ponto nariz interno. Nós ponturamos ele, a pontinha da agulha, ela vem nessa direção, ó. Certo? Então, aqui tem adrenal e lá dentro nós temos, ó, dessa forma que nós ponturamos o nariz interno. Agora, aqui nós teremos na parte interna do antitrago, ó, bem aqui, tá vendo que aqui tem um morrinho? Na parte baixa desse morrinho, nós teremos o ponto subcórtex. Olha lá, subcórtex. E na parte externa, acima do subcórtex, nós teremos o ponto que nós chamamos de Pin Shuan.
Aqui fica o Pinchuan. Agora, nós vamos traçar aqui, delimitar uma referência. Aqui nós temos o ponto mais alto do antitrago e aqui nós temos o início da antihélice, certo? Entre essa parte aqui, nós teremos 3 pontos. Aqui no ponto mais alto, ó, no rumo do ponto mais alto do antitrago, nós teremos o ponto chamado hipófise, certo? Ele vai no alinhamento do Pinchuan. Então, o ponto mais alto do antitrago, na parte externa, nós temos o ponto hipófise. Na frente do ponto hipófise, nós teremos o ponto hipotálamo. E à frente do hipotálamo, nós teremos o ponto cerebelo. Então, aqui compõem esses 4 pontos: Pinchuan, hipófise, hipotálamo e cerebelo, certo? Esse aqui não é marcação não, tá, gente? Esse aqui provavelmente foi que eu encostei sem querer. Agora, nós iremos para os pontos aqui no lóbulo, certo? Para começar, nós vamos marcar os pontos relacionados à nevralgia do trigêmeo. Aqui nós temos, ó, a extremidade. Aqui nós temos um alinhamento que passa da antihélice, escafa e chega aqui no lóbulo, certo? Seguindo aqui o alinhamento do antitrago, da parte mais alta do antitrago, descendo aqui para o lóbulo, nós teremos 3 pontinhos. Três pontinhos, ó. 1, 2, 3. Esses 3 pontos contam somente como 1 e são os pontos da nevralgia do trigêmeo, certo? Contam apenas como 1 ponto, ok? Então, agora nós iremos para o ponto de mandíbula e maxilar. Vocês estão percebendo aqui, ó, no final da escafa e na transição da escafa para a hélice, nós teremos aqui, ó, tá vendo? Tem tipo uma depressãozinha aqui. Então, um pouquinho à frente dela, ó, bem aqui, nós teremos o ponto de mandíbula. Abaixo desse ponto, que aí vai seguir como se fosse no alinhamento da hélice, ó, nós teremos o ponto de maxilar. E abaixo do ponto do maxilar, nós teremos o ponto da orelha interna. Então, tem mandíbula, maxilar e orelha interna. Estão bem próximos uns dos outros. No rumo do ponto do maxilar, no final aqui do antitrago, ó, você traçar uma reta aqui, você vai cair bem nesse ponto aqui, ó. Que é chamado ponto da língua. Abaixo dele, nós teremos o ponto do olho. E abaixo, nós teremos o ponto da amígdala. Então, aqui, língua, olho e amígdala. Aí, aqui nós temos mandíbula, maxilar e orelha interna. E aqui nós temos os 3 pontos de nevralgia do trigêmeo. Agora, para completar aqui no lóbulo, nós teremos aqueles pontos relacionados às emoções, onde o primeiro aqui, ó, tá vendo essa parte aqui do endócrino? No rumo dessa parte do endócrino reto, nós teremos o primeiro ponto, que é o da agressividade. E abaixo dele, nós teremos o ponto ansiedade e preocupação. Ok? Agora, seguindo o alinhamento da agressividade, bem aqui, no final da região da escafa, ó, no alinhamento da agressividade, nós teremos o ponto
antidepressão. Certo? E no rumo do ponto antidepressão, aqui descendo para o lóbulo, e pegando no alinhamento aqui do ansiedade e preocupação, nós teremos o ponto de tristeza-prazer. Nossa, aquele vídeo é horroroso. Então, olha, aqui eu fiz de canetinhas diferentes para que vocês possam perceber a diferença. Então, aqui nós temos agressividade, ansiedade e preocupação. O ponto antidepressão, ele vai seguir o alinhamento da agressividade no rumo aqui, no final da escafa, ó. Vem a escafa, continuando a escafa aqui no lóbulo, ó, eu tenho o ponto antidepressão. E no alinhamento do antidepressão para baixo e no rumo do ponto da ansiedade, nós teremos tristeza, prazer. E aqui nós temos maxilar, mandíbula, orelha interna, língua, olho e amígdala. Certo? Então, esses são os principais pontos do lóbulo. Agora iremos para os pontos da escafa. Antes de começarmos esses pontos aqui da região da escafa, que corresponde aos membros superiores, nós iremos identificar aqui o ponto coração-emoção. Ele está nessa curvatura aqui, ó, acima do trago e abaixo da hélice, tá? Então, aqui nós temos o ponto coração-emoção. No rumo do ponto coração-emoção, se traçarmos uma reta aqui, ó, lá até chegar na escafa, nós cairemos no ponto do ombro. A partir daí, a gente consegue identificar os outros pontos, certo? Então, aqui nós temos os pontos de ombro. Abaixo do ombro, olhem para o braço de vocês. Abaixo do ombro, nós teremos o quê? Cotovelo, punho e dedos das mãos. Então, seguindo aqui para cima, que lembra que é um bebê de cabeça para baixo, seguindo aqui para cima, nós teremos os pontos de cotovelo, punho e dedos das mãos aqui em cima. Certo? Aí agora, abaixo do cotovelo, nós teremos a clavícula e o pescoço. Então, aqui nós teremos clavícula e pescoço. Agora, nós teremos os pontos da coluna. Os pontos da coluna são localizados aqui na antihélice, certo? E a cada região da coluna nós contaremos 2 pontinhos. E para facilitar aqui nossa vida, se nós traçarmos uma reta aqui, aquela mesma reta para localizar o ponto do ombro, se nós traçarmos aqui, nós vamos localizar o primeiro ponto da região lombar. Então, aqui nós teremos o primeiro ponto da região lombar. Aí, abaixo dele, nós teremos o segundinho ponto. O segundo ponto da região lombar. O segundo ponto da região lombar. Aí, 2 abaixo dele, nós teremos a torácica. E 2 abaixo da torácica, nós teremos cervical. Nossa, Amanda, mas confunde tudo. Os pontos são muito próximos. Vocês não vão ponturar todos
no paciente de vocês. Igual aqui nós temos hipófise, hipotálamo e cerebelo. Aí aqui já começa os pontos da coluna, ó. Cervical, torácica, lombar, certo? Aí aqui nós teremos sacral. Mais 2 da sacral. E a coxígena, nós temos um ponto que se refere à região coxígena, porque o cóccix é todo difundido, então só tem um pontinho aqui que refere-se à região do cóccix, certo? Então, ó, cóccix, sacral, lombar, torácica e cervical, ok? Seguindo nesse alinhamento aqui, nós teremos o ponto D ciático. O ponto do ciático, ele vai estar no alinhamento do ponto Shenmen, só que aqui na raiz inferior da antihélice. Na raiz inferior da antihélice. Então, aqui nós temos o ponto do ciático, certo? Aqui na frente, ó, se você fizer esse movimento e se você colocar um pontinho aqui, nós teremos o ponto do simpático. O simpático, lembrando, ele está aqui, ó, na raiz inferior da antihélice, tá? Ele não está aqui na hélice, não. É bem na raiz inferior da antihélice, ok? Ó. Aqui nós temos o ponto do simpático, ao lado ciático, pelve, Shenmen, ok? Agora, dando segmento aqui na raiz superior da antihélice, nós teremos os pontos de membros inferiores. Então, aqui, ó, próximo à região da pelve, nós teremos o ponto de quadril. E seguindo aqui no alinhamento do quadril, nós teremos, após o quadril, nós teremos a coxa. Depois do ponto da coxa, nós teremos joelho. Depois do ponto do joelho, nós teremos perna. Depois, tornozelo. Então, dando seguimento aqui, dando continuidade, nós teremos os pontos de membros inferiores localizados na raiz superior da antihélice. Então, o primeiro ponto que nós teremos aqui no alinhamento da pelve é quadril, certo? Daqui para cima, nós teremos os pontos relacionados aos membros inferiores. Após o quadril, nós temos coxa. Após o ponto da coxa, nós teremos o ponto de joelho. Após o ponto do joelho, nós teremos o ponto da perna. Depois do ponto da perna, nós teremos o ponto do tornozelo. Após o ponto do tornozelo, nós teremos calcanhar. Ó, é bem lá pra cima. Então, aqui nós temos quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo, calcanhar, aqui em cima, ó, calcanhar, e a frente dele dos artelhos, dos dedos dos pés. Vamos mesmo. Agora, nós teremos aqui, no rumo do ponto do simpático, só que na hélice,
Esses pontos já estão localizados na hélice. Nós teremos os pontos de genitais externos. Abaixo dos pontos dos genitais externos, nós teremos o ponto da uretra. E à frente do ponto dos genitais externos aqui, nós teremos o ponto do ânus. Certo? Então, no alinhamento do simpático, só que na hélice, genitais externos, abaixo uretra, e na frente dos genitais externos, nós temos o ponto do ânus. Seguindo o alinhamento aqui, ó, do xemen, da pelve, aqui na hélice, nós teremos o ponto chamado hemorroidas. Agora, se nós virarmos aqui a orelha e pegarmos o ponto mais alto, nós teremos o ponto da alergia. Quando forem punturar, coloque a agulha nesse direcionamento, tá? Só que quando eu for colocar a agulha, volte a orelha para o lugar, tá bom? Então, aqui é o ponto mais alto dessa orelha, onde nós temos o ponto da alergia. Olha lá. Alergia. Certo? Agora, nós iremos para o ponto fígado yang 1 e fígado yang 2. Tá vendo aqui, ó, essa curvaturazinha aqui? Também conhecida como tubérculo de Darwin. Então, aqui nós temos o fígado yang 1. Ó, na primeira voltinha, certo? E abaixo aqui, ó, quando volta a orelha pro normal aqui, nós teremos o fígado yang 2. Ok? Ixi, tem isso de baixo ali. Ixi, agora fodeu. Agora, nós teremos os pontos da náusea, do osso occipital, o ponto de Jerome e o ponto do desejo. O ponto da náusea, ele vai estar próximo aqui à cervical e o ponto do cerebelo. Então, aqui nós temos o pinchuan, hipófise, hipotálamo e cerebelo. Na frente dele aqui, ó, na frente dele, e aqui já vai ser um pouquinho na parte interna, um pouquinho na parte interna, nós teremos o ponto da náusea, tá? Então, aqui o ponto da náusea. Depois, nós teremos o ponto occipital, que ele pega esse alinhamento aqui, ó, do osso occipital. Ele tá na antihélice aqui também, no finalzinho dela, ó, ponto occipital. Bem próximo ao ponto do occipital, nós teremos o ponto de Jerome. E no finalzinho, no mesmo alinhamento aqui, nós teremos o ponto do desejo. Ele é bem aqui nessa extremidadezinha mesmo, tá? E aqui nós teremos o ponto do diafragma, ó. Aqui tem o ponto do estômago. À frente dele, no meio da antihélice, à frente dele, no meio da raiz da hélice, nós teremos o ponto do diafragma. Diafragma. Ok? E para finalizar, eu vou mostrar para vocês dois pontos da parte. Eu vou mostrar para vocês dois pontos da parte posterior da orelha, tá? A parte posterior da orelha eu não utilizo com muita frequência. Todos os pontos que tem na parte posterior, praticamente todos os pontos que tem na parte posterior, tem na parte anterior,
tá? Não vejo muita diferença da puntura dos pontos da parte posterior com a parte anterior, tá? Tem 2 pontos que eu vou mostrar pra vocês que estão lá na parte posterior, que são pontos muito eficientes. E um deles não tem na parte anterior, que é o da cefaleia. O ponto da cefaleia, pra você localizar ele, você vai dobrar a orelha... Nossa, minha unha tá horrorosa. Você vai dobrar a orelha para frente, ó. Dobrei a orelha pra frente. E ela vai formar essa dobradura aqui, como chama isso? Que eu dobro pra frente, sim, forma isso aqui. Essa elevação aqui. Ela vai formar aqui essa elevação. Você vai pegar no meio dessa elevação. E aqui nós temos o ponto da cefaleia. Se o seu paciente usar óculos, você puntura um pouquinho para dentro esse ponto ou um pouquinho para fora, tá? O ponto de acupuntura ou auriculoterapia é uma região, então punturando um pouquinho para o lado ou para o outro, você não deixa de pegar o ponto. Olha lá ele, ó. Tá vendo? Então, dobrei para frente, então, dobrei para frente. No meio aqui dessa elevação, eu tenho o ponto da cefaleia, certo? Ele dá praticamente... isso mesmo. Agora, tem 2 pontos que compõem um só, que são os pontos da ansiedade posterior. Esses pontos, eles são os pontos que trabalham a ansiedade de uma forma mais intensa. Então, aquele paciente extremamente ansioso ou bipolar, vocês podem utilizar esse ponto que ele vai ter um efeito bem bacana, tá? Que ele é aqui na parte posterior. Então, olha, ele fica aqui nessa parte posterior da orelha, na parte inferior. Vai pegar, serão 2 pontos, é a ansiedade 1 e a ansiedade 2, tá? A ansiedade 1, ela fica aqui. Se você passar o dedo aqui assim, você vai sentir uma depressãozinha bem no final da cartilagem, tá? No finalzinho da cartilagem, nessa depressão, é o ponto ansiedade 1. Ansiedade 1. Certo? E tá vendo aqui, ó, dá pra ver direitinho aqui na câmera. Tá vendo aqui essa depressãozinha aqui? Essa depressãozinha aqui é o ansiedade 2. Vem aqui, ó. Ó. Vou apagar esse aqui pra não confundir, que deu um... Marcar novamente. Pode deixar o apagando, viu, amor? Então, nessa depressão aqui, que eu falei pra vocês, é o ponto ansiedade 2. Ó, ansiedade 1 e ansiedade 2. Esses pontos, eles são utilizados em conjunto, tá? Quando for utilizar esses pontos da ansiedade na parte posterior, trabalhem os 2 juntos, ok? Assim como os pontos da coluna na frente. Aqui nos pontos da coluna... Aqui nos pontos da coluna, nós utilizamos de 2 em 2. Aqui o da ansiedade, também vamos utilizar os... Aqui o da ansiedade também, vamos utilizar os 2 e o da cefaleia aqui, ó, onde ele está, tá vendo? Ele fica quase no rumo do Shenmen. Só que pra achar, fez a dobra, marcou o centro ali, ok? Então, eu espero que tenha dado para esclarecer para vocês a localização dos pontos. Então, veja o quão bonita fica, né, a orelha, maravilhosamente bela. E aqui nós temos praticamente todos os pontos da auriculoterapia. Com esses pontos, vocês conseguem fazer qualquer tipo de tratamento. Tudo é possível tratar aqui baseado nesses pontos, tá bom? Então, espero que tenha dado para esclarecer bem a localização dos pontos. Então, até a nossa próxima aula.